Olá, você que acompanha os corredores do varejo, eu sou Fábio Caldas, toco aqui com a Thaís Barroff o nosso podcast. Thaís, boa tarde para mais um episódio. Boa tarde, Fábio, boa tarde. Eu não vou adiantar o nome da convidada, não, deixa você apresentar ela. Então a gente parece educação porque a gente não fala oi para ela ainda, mas deixa eu contar quem que é primeiro. Hoje a gente vai bater um papo com a chefe Elaine Moura. A gente tá ficando chique, hein? Agora a gente já tá falando com o chefe, é diferente o negócio. Ela é jornalista, chefe de cozinha, CEO da Popcorn Gourmet e recentemente foi jurada no Jogo de Panelas, que é um quadro do Mais Você, programa da Ana Maria Braga, uma competição entre cozinheiros, né? Não exatamente profissionais, mas é bem legal. Depois ela conta um pouquinho também como foi essa experiência. Mas hoje ela está aqui para contar um pouco mais da história da Popcorn Gourmet, que é uma franquia de pipoca gourmet. Que é outra loucura, né? Que há pouco tempo atrás a gente nunca... Pipoca era coisa de cinema, né? Ou agora estamos férias escolares, ou era sessão da tarde com pipoca, ou era cinema. E agora a gente já conseguiu descobrir um nicho de mercado em que a pipoca pode entrar de uma forma diferente. Ela começou com a franquia em 2015, em Goiânia, e hoje já tem mais de 40 unidades. Estão espalhadas Brasil, Estados Unidos e Portugal. Eu achei uma história muito legal quando a gente começou a pesquisar para poder fazer esse episódio. Elaine, seja bem-vinda e eu já começo pedindo para você. Conta como que é essa história. Você sair de jornalista para chefe de cozinha e agora CEO de uma franquia de sucesso. Boa tarde, obrigado por ter aceitado esse bate-papo com a gente. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Thaís. É um prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha história. Quando eu falo da Popcorn Gourmet, ela se confunde com a minha história de vida, porque eu realmente respiro esse negócio e ele aconteceu numa perspectiva do meu dia a dia mesmo, né? E ela nasceu, eu não posso falar de 2015 para cá, porque eu acho que os sonhos eles começam lá atrás. O sonho de ter uma vida melhor, o sonho de empreender, o sonho de fazer algo diferente, de fazer algo distintivo. E como chefe de cozinha, o chefe sempre busca algo autoral. Foi uma delícia, depois eu falo mais sobre essa minha participação agora no Mais Você, foi uma delícia perceber a leveza de um cozinheiro amador. E o quanto o chefe de cozinha leva a técnica a sério, o quanto ele precisa ser assertivo, e muitas vezes ele não se diverte nessa jornada, porque realmente não é uma jornada muito simples, não é uma jornada muito fácil. A maioria das pessoas que eu conheço, a maioria massacrante, que são chefes de cozinha, são porque amam a profissão, porque realmente colocam energia naquilo que está fazendo, e não foi diferente comigo. Eu começo a empreender formalmente há 25 anos atrás, e meio que se misturou ali o jornalismo e a gastronomia. Eu tinha um buffet já quando eu fui estudar jornalismo, eu queria me comunicar bem dentro do meu negócio, e eu sempre gostei muito de comunicação, gostei muito de jornalismo, sempre tive assim um sonho de ser apresentadora de televisão. E quando eu fui estudar jornalismo, a minha perspectiva era essa, ser apresentadora de televisão. E aí estudo gastronomia depois que eu já empreendia, porque eu começo a empreender em 2000, e aí o negócio começa a fazer muito sentido, e eu acho complexa essa transição de carreira, do tipo, e agora eu me formei, eu vou trabalhar como jornalista, eu vou continuar aqui na gastronomia. Quando eu vi que eu estava muito envolvida com a gastronomia, eu resolvi investir na gastronomia, aí que eu fui estudar, então, para me tornar uma chefe de cozinha profissional, porque eu contratava cozinheiros, eu contratava chefes de cozinha, mas tecnicamente eu não estava apta para a função. E eu sou muito curiosa, eu sempre gostei muito ali de pesquisa, de desenvolvimento, de criação e elaboração de pratos. Então, boa parte de tudo que eu servi ao longo de 19 anos, tendo um buffet em Goiânia,
foram pratos elaborados por mim, elaborados através da minha narrativa de vida, através das minhas viagens, através das minhas experiências com a minha família, com os meus avós. Eu sou neta de cozinheiros, então eu sempre tive um ambiente de cozinha muito afetiva, assim, no meu dia a dia. Então, eu acho que a junção dessas vivências com a técnica me fez elaborar vários pratos. E eu fui criada numa zona rural, onde eu fazia doces com as frutas do pomar da minha casa. E fazendo esses doces, eu sempre resgatava essa história, porque eles contavam um pouco da minha vivência. E eu dava doces de presente para os clientes do meu buffet. Então, quando eles assinavam um contrato comigo, eu falava: olha esse docinho que eu fiz para você. Era uma forma carinhosa de contar um pouco da minha história. Só que esses doces eu aprendi a fazer com a minha mãe, fazer com a minha avó, fazer com as minhas tias. Não foi um doce autoral. E o chefe de cozinha tem esse bichinho de, eu quero criar alguma coisa, eu quero que uma receita minha bombe. E eu sempre gostei muito de pipocas, e a minha intenção inicial era substituir aquela compota de doce por pipocas. Então, começo a fazer testes com pipocas para colocar dentro dessa compota, e fiquei ali quase um ano. Comecei em 2014 esse trabalho de pesquisa, quase um ano ali fazendo testes, e os primeiros testes deram muito errado, porque eu tinha pipocas que muitas delas ficaram gostosas, mas elas não ficavam crocantes, elas não duravam por muito tempo, elas não tinham uma estética agradável, elas sujavam as mãos, e a gente gosta de comer pipoca com as mãos, a gente sujava os dedos, enfim, não era algo muito legal, até que eu fui aperfeiçoando os meus estudos, os estudos de quem trabalhava comigo. Eu falo que eu não construí isso sozinha, eu tinha ali um grupo de confeiteiros no meu buffet que me ajudou muito nesse trabalho de pesquisa. A gente que já era acostumada com temperagem de chocolate, enfim, a gente foi testando várias receitas, e depois a gente meio que deu uma desistida porque não dava certo. E aí a gente deixou esse projeto meio de lado, e eu trago esse projeto para minha casa. E na minha casa eu tinha mais tempo ali no final de semana ou à noite de fazer esses testes. Quando todo mundo tinha esquecido de pipoca, chega eu com a pipoca perfeita. Mas em cima de muitas informações que eu peguei daquelas pessoas que trabalhavam comigo. E aí, só que, né, de observando, de colocava numa lata, no outro dia abria a lata, e aí eu fiz um teste de uma lata de pipoca, que eu abro ela todos os dias à noite, e todos os dias essa pipoca estava perfeita. Quando chegou no 15º dia, eu não aguentei a minha ansiedade, eu levo essa lata para o meu escritório e falei: experimentem. E quando a turma experimentou, eles: nossa, que delícia de pipoca, tá fresquinha, você acabou de fazer? Aí eu entendi que eu tinha chegado numa fórmula perfeita para o meu produto, e que eu poderia presentear os meus clientes, porque se o cliente recebe aquela pipoca gostosa, eu não sabia se ele ia comer na hora. Eu queria que ele pudesse levar para casa, que ele pudesse compartilhar com a família dele. E se ele comesse uma semana depois, 10 dias depois, estava tudo bem. E aí eu fiquei segura: puxa, o meu doce, ele dura aqui dentro de uma compota 6 meses. E agora eu tenho uma pipoca que pelo menos um mês aqui vai durar dentro dessa mesma compota. E aí eu comecei a presentear os clientes. Então, nasceu ali de uma forma não tão intencional para ser um negócio. Só depois, quando eu entendi que de fato era viável, era replicável, é que eu transformo isso num negócio. E aí o jornalismo, ele ficou meio que um sonho guardado ali dentro de mim. Durante essa jornada, eu fui assessora de imprensa, eu fui apresentadora, eu me comuniquei muito com os meus eventos. Aí depois, agora chega essa era digital, que a gente começa a construir conteúdo para a sua própria marca, então todo mundo virou a cara da sua marca. Então eu acho que o jornalismo me apoiou muito. Eu fui colunista também de gastronomia, falando de chefes de cozinha, de pratos, e hoje eu sou colunista de uma página que se chama Guia Black Chefs, que é uma página que identifica e potencializa chefes negros no Brasil. Então, acho que eu consegui fazer a junção perfeita do que eu amo, que eu sou muito apaixonada em gastronomia e sou muito apaixonada em jornalismo. Eu consegui unir os dois. Então, eu tô aí um pouco no hype de ser convidada para eventos importantes, para aulas, shows, e aí eu levo sempre essa minha bagagem de vida com a gastronomia e com a comunicação.
Elaine, deixa eu falar que eu acho incrível a pipoca durar. De verdade, é uma delícia. E eu fico indignada, no bom A gente sentido, faz em casa, de meia como hora depois já não dá para comer. tá murcha, né? Eu falei, gente, ela realmente merece aplausos, assim, porque não deve ser fácil você chegar numa fórmula de pipoca que dura tanto tempo. E aí, a minha pergunta é em cima do que você falou. Você falou que vocês desistiram, né? Vocês começaram testando isso no buffet e desistiram. E eu queria entender como é que foi esse processo para você, porque sempre que a gente conta histórias de empreendedores, todo mundo sempre conta a parte boa, né? Ah, eu tinha uma ideia, eu sabia, eu tinha certeza, eu segui e tal. Mas a gente sabe que o caminho de verdade não é assim. O caminho tem um monte de problemas ali, e de altos e baixos, e eu tenho certeza que você vivenciou outros altos e baixos, e a gente já vai chegar nesses em breve. Mas como é que é esse momento assim para você de falar, putz, vou desistir porque não tá dando certo, mas vou continuar tentando aqui quietinha em casa, né? Dá pra gente entrar um pouco mais nisso? Sim, eu na verdade eu não tinha certeza de nada, mas eu tinha a leveza de fazer algo despretensioso. Se eu não substituísse minha compota, estava tudo bem. Eu não tinha um compromisso de negócios, que eu tinha que entregar um projeto, era um projeto pessoal. Então, eu levei com essa leveza, eu respeitei o tempo de criação e de maturação para isso, e eu não coloquei cobrança nenhuma em cima disso. Então, foi muito leve. Então, quando aconteceu, parecia que tinha sido um presente, um grande presente. Nossa, que legal! Eu cheguei numa receita deliciosa. E não tinha uma pretensão de que isso fosse ou virasse um negócio em algum momento. Era genuinamente que eu tivesse um presente carinhoso. E eu não tinha nome de produto, nome de marca, nada. Mas eu já tinha slogan desde o começo. Eu entregava para os meus clientes e falava assim: olha, eu quero que você leve para casa uma porção de felicidade que eu acabei de preparar para você. Então isso era afetuoso, isso conectava pessoas. E aí as pessoas percebiam esse carinho, nossa, e que delícia. E quando experimentavam na minha frente, a reação era muito legal. E quando eu vi as pessoas repetindo essa reação na minha frente, eu falei, puxa, acho que tem um sinal aí que isso é muito legal, sabe? Mas eu fui sendo validada por pessoas que criavam uma proximidade, porque um chefe de cozinha para assinar um evento, para assinar uma data importante na vida da pessoa, ela cria uma conexão. Então as pessoas tinham afeto, elas gostavam do que eu fazia, gostavam da minha história. Então, às vezes a gente passava mais tempo falando sobre as referências de vida daquela família para eu construir um cardápio do que discutindo orçamento. Então tinha esse espaço de leveza para essa construção. E aí, então, foi diferente de todo e qualquer compromisso que eu recebo. E aí eu recebo muito projeto de marcas hoje. Eu quero que você faça uma pipoca pink com sabor tal. Aí é outro tipo de compromisso. Você tem um prazo, você tem, enfim, uma pressão ali em cima de um projeto. E quando eu fiz isso lá atrás, realmente foi quase que poético criar isso, porque eu tinha essa leveza do não compromisso em entregar algo ou gerar expectativa em alguém. Bom, vocês começaram com outra marca, né? Que era a Acontece Pipocas, e aí, com o passar do tempo, virou a Popcorn Gourmet. Por que da mudança? O que aconteceu aí? Aí vamos falar de gestão de marca, né? O que aconteceu nesse meio de caminho que vocês viram como importante dar esse passo? Para falar da construção desse branding, eu preciso falar do start disso enquanto produto. Eu fiquei ali um ano, mais ou menos, nesse projeto de teste até dar certo. E em 2015 eu recebo um convite para ser chefe da Casa Cor, Goiás. E ali eu falei, puxa, tem tanta gente falando que essa pipoca é legal, que essa pipoca é gostosa, eu vou testar isso para ver se as pessoas compram essa pipoca, porque as pessoas estão ganhando, ganhar é muito legal. Você ganhou aquela pipoca e, enfim, você elogia aquilo. Mas e se a pessoa comprar? Qual que vai ser a reação dela? Então eu aproveitei, fiz uma proposta para a Casa Cor, na verdade, uma condição, ok, eu topo o projeto de ser chefe desse evento, que é incrível, 40 dias de mostra, falando com arquitetos, decoradores, jornalistas, formadores de opinião, enfim. Mas eu quero lançar um produto aqui.
eu quero promover o meu buffet, e o meu buffet se chamava Buffet Acontece. Então, eu construo uma food bike do Buffet Acontece, com a assinatura da chefe Elaine Moura, e ali eu coloco essas pipocas ali para promover o meu buffet. Para, nossa, esse buffet tem uma sobremesa legal, gostosa. E essa food bike já tinha virado um elemento do meu buffet, porque aí eu comecei a vender essa food bike nos eventos. Então a pessoa comprava essa opção de sobremesa, essa opção de porta de igreja antes da cerimônia religiosa, coquetel de loja. Então ele já tinha virado um produto do buffet. Então por isso que chamava Buffet Acontece. E aí foi assim, 40 dias de mostra. Eu sou abordada por muita gente, sou abordada pelo Jornal Popular, que é o principal jornal aqui de Goiânia, e eles fazem uma matéria comigo. Quando eu olho no dia seguinte, eu era capa do jornal. E aí, assim, do tipo, meu Deus, como ela pegou um produto tão simples e transformou numa iguaria. E o título era Vossa Alteza, a Pipoca. E assim, colocou a pipoca no status máximo, né? Porque não tem nada mais simples que pipoca. Acho que só água é mais simples que pipoca. Todo mundo faz pipoca em casa. Todo mundo tem uma receitinha que aprendeu fazer assistindo televisão ou aprendeu fazer com a família ali. E eu fiz a mesma coisa que todo mundo faz, só que de um jeito diferente. E aí isso chamou atenção e isso se tornou presenteável. Então essa capa do jornal foi meio uma virada de chave. E assim como vocês chegaram a mim através de ler outra matéria, o superintendente de um shopping viu essa capa do jornal e falou: vou lá conhecer esse produto. E aí o superintendente chega, olha para a operação, e aí ele observa ali uma food bike, uma chefe de cozinha do lado, cuidando como se fosse seu filho ali, degustação em tempo constante, porque as pessoas não sabiam o que era, e aí poderiam achar que era uma pipoca comum, então eu queria que as pessoas experimentassem ali. O tema da Casa Cor naquele ano era brasilidade. Então eu fiz várias coisas, tudo com ingrediente brasileiro, e aí usei chocolates brasileiros, fiz uma de paçoca com especiarias, então tudo com elementos muito nossos, assim, muito ricos, e isso chamava muita atenção, o formato. E aí ele me descreve que ele tinha acabado de chegar de um food hall que existia lá no Shopping Cidade Jardim, e que ele foi lá para identificar uma marca para trazer para o shopping, para gerar uma experiência gastronômica no mall como quiosque. Não tinha nenhum quiosque de gourmet, algo mais elaborado no shopping. A gente está falando do Shopping Flamboyant, né, Elaine? Shopping Flamboyant, isso, que é o maior aqui de Goiás. E aí ele observa aquilo e de cara ele me fez uma proposta. Ele falou: não muda nada, leva isso para o shopping. Então não tinha branding, não tinha pensado que isso poderia ser um produto para o shopping. A gente leva o Buffet Acontece para o shopping center. Então era ali uma banqueteira de Goiânia e toda a comunicação foi feita em cima disso. Isso promoveu muito o meu buffet, alavancou muito o meu buffet, porque ninguém tinha uma exposição no shopping center. Então começa com essa narrativa muito local. Nossa, para Goiânia foi super legal. E aí, no primeiro mês, eu não tinha ideia, não fiz estudo, não sabia se o aluguel que ele estava me cobrando era caro ou barato. Eu só fiz um contrato curtinho para ser ali conservadora. E eles também, porque eles também, acho que eles não tinham um projeto de longevidade. Eles também imaginavam que aquilo poderia ser pontual. E eles me colocaram no mall mais qualificado do shopping, onde estavam as marcas de grande grife, as marcas internacionais, tinha baixo fluxo, e no primeiro mês eu vendi 48 mil de pipoca, há 10 anos atrás, de 10 em 10 reais, porque não tinha um desenho de várias embalagens para presente, como eu tenho hoje, não tinha opção, a pessoa comprava basicamente dois formatos ali de embalagens. E aí eu falei: puxa, isso pode ser um bom negócio. Recebo proposta de um outro shopping, que é o Goiânia Shopping. E aí monto no segundo shopping, no mês seguinte logo. E aí eu fui entendendo que aquilo poderia ser sustentável como marca local, e o meu pensamento era somente local. 3 meses depois, eu entendi que aquilo poderia expandir, porque os clientes começam a perguntar se era franquia, porque eles viam igual no Flamboyant, igual no Goiânia Shopping, entendiam padronização, entendiam que a equipe era treinada. Eles foram entendendo um pouco, porque franquia tem um pouco desse clone, né? Então tinha um clone do que foi construído no Flamboyant lá no Goiânia Shopping. E aí quando eles começaram a perguntar por franquia, aí eu fui atrás de especialistas para poder
desenhar o branding, eu fui atrás de uma agência de publicidade e a gente chegou no nome de maneira profissional, assim, fazendo um brainstorm mesmo de um monte de nomes ali. E Popcorn Gourmet era tão óbvio que ele estava ali no meio, mas a gente, esse nome já vai estar registrado. A gente nem deu bola para ele, esse é muito óbvio, esse não vai funcionar. E quando a gente fez as buscas e a gente entendeu que era possível, a gente, sabe, super acreditou que foi um grande presente não ter que explicar para as pessoas o que é o produto, não ter que descrever o que é o produto. Então, o nome já diz o que é. Então, a gente seguiu, 3 meses depois já era essa marca, e aí depois disso a gente começa a pensar em processos, em formatação de negócio, em escalabilidade, e aí isso começa a criar um outro corpo dentro do meu buffet, porque a produção era dentro do meu buffet. Aí ela começa a empurrar, ela ganha uma cozinha de confeitaria, que fica só para ela ganha 2 cozinhas, depois ela pega uma cozinha quente, e aí ela começa a avançar. Ela literalmente, em 4 anos, ela expulsa o meu buffet. O meu buffet, eu descontinuei ele em 2019. Fiquei com os 2 por esse período, e aí depois eu entendo que eu poderia ter uma qualidade de vida muito melhor e viver de Popcorn Gourmet, porque ele já estava consolidado, já estava com a marca registrada, já estava fazendo um trabalho de expansão. Elaine, o shopping então foi decisivo na sua história. Foi o Shopping Flamboyant que te mostrou que a pipoca gourmet podia ser um produto independente? Ou você já tinha essa ideia? Eu acho que o trabalho de pesquisa deles, de ter ido num food hall, me provocou ir lá. E aí eu fui. Aí lá tinha operação só de pudim, tinha operação só de azeite, tinha operação só de sonhos. Eu falei, puxa, que mundo paralelo. Porque eu também não acreditava muito em monoproduto. A gente vinha passando a febre de paletas mexicanas. E aí eu vendo que aquilo poderia ser uma febre, podia passando uma febre de brigaderias, porque tinha brigadeiria em tudo que é lugar, e de repente essa febre começa a passar. E aí eu falei, bom, se for uma febre, eu vou surfar nessa onda. Então eu vou montar essas lojas aqui e o tempo que der certo. Tanto que eu fiquei com o buffet e com as pipocas durante 4 anos. E depois de mais ou menos uns 2, 3 anos, eu entendi que não era uma febre. Eu entendi que tem muito espaço e até hoje eu crio produtos, até hoje eu encontro oportunidades, até hoje eu encontro collabs com outras marcas que fazem muito sentido, que são óbvias para o meu negócio e outras que não são nada óbvias para o meu negócio, que são complementares. Acho que o mundo está muito colaborativo, né? Precisa estar com essa troca colaborativa. E aí eu vou enxergando longevidade. Então eu acho que o shopping ele foi a abertura de portas para eu enxergar uma série de oportunidades. Ele me mostrou os caminhos, ele me deixou ver dados, experimentando, estando ali dentro, porque o shopping é muito vendedor. Ele chega com uma proposta, te falando de um fluxo absurdo de pessoas, dando dados ali que, para quem não conhece, são coisas muito distantes. E aí eu pude experimentar isso, eu pude vivenciar o meu contrato de 3 meses, está sendo renovado aí ano a ano, são 10 anos no mesmo shopping. Quer dizer, no final das contas tudo começou querendo fazer um produto diferente. Não existia um projeto necessariamente de virar varejista, né? O grande lance era ter um produto. E a partir disso que as coisas vieram se encaminhando. Lógico, você já era uma empreendedora, então as oportunidades vão aparecendo, você consegue julgar, é diferente de ser uma pessoa que nunca trabalhou com isso, né? Mas o grande lance é isso, o primeiro que nasceu foi um produto, ele não tinha como grande objetivo, vou fazer algo para ter uma loja, para ter uma franquia, não era isso, né? A ideia foi o oposto. Eu costumo brincar de não faça isso em casa. Desenhe, faça um planejamento estratégico e aí depois você toca. Mas comigo aconteceu diferente eu enxergo com muita clareza que para minha gente, para as pessoas com uma narrativa de vida a partir de onde eu saí, você tem meio que uma oportunidade única. Então, a gente tem que fazer muito bem feito. Então, puxa, recebi um convite e eu enxergava o Shopping Flamboyant tirando marcas locais, trazendo as grandes franquias, ou virando bandeira de várias marcas, porque é o natural, né, de um shopping mais antigo, que tenha várias marcas que nasceram ali com o shopping,
E aí virando bandeira, você vai ter que virar franquia, você sai essa cafeteria e entra outra, porque é uma outra hypada que está dando certo lá fora. Eu enxergando esse movimento, eu falei, puxa, o que eles viram de valor no que eu estou fazendo? E aí eles viram realmente a minha coragem, eles viram o meu comprometimento em fazer um produto muito bem feito e cuidar dos detalhes. E quando a gente fala de cuidar dos detalhes, não é só cuidar do produto, é cuidar de pessoas, é cuidar da comunicação, é cuidar da experiência. Então, a gente cuidou disso com muita atenção, sabe? Eu não entreguei só tempo para esse negócio, mas eu entreguei muita atenção. E eu observava isso por horas, eu ia no shopping todos os dias. Então, eu acho que eu formatei esse negócio com o meu olhar. Eu tive profissionais me apoiando, depois me trazendo a parte de lei de franquia, a parte estrutural do negócio, mas a alma do negócio ela foi construída a partir do meu olhar ali, a partir da minha vivência com o negócio. Então, o shopping conseguiu perceber isso e ele conseguiu abrir essa oportunidade. Mas eu poderia também, em algum momento, parar no tempo, não atualizar o meu quiosque, não atualizar os meus produtos, não. Agora a gente está numa onda de saudabilidade. Então, de repente, eu fico lá fazendo só produtos indulgentes. Eu tive que me movimentar. Então, aí eu crio produto zero açúcar, aí eu crio produto zero lactose, eu crio produto vegano, eu crio produtos com marcas gigantes. A gente tem hoje collab com a Nestlé, que é uma super potência para a gente enquanto marca. Então, a gente vai se movimentando e são muitos especialistas olhando para esse negócio. Então, tem hoje um time de comunicação que olha para os caminhos que isso vai seguir. A gente tem ali um olhar para pesquisa e desenvolvimento. Eu faço a pipoca que eu gosto de comer, mas eu escuto pessoas para saber o que elas querem comer, o que o mercado está pedindo. Então, tem aí um desenho de negócio que vai se ajustando ao longo do mercado, e não foram só coisas boas que aconteceram. A gente teve uma série de erros ao longo dessa jornada, a gente teve uma série de medos que nos fizeram ser muito cautelosos no crescimento. E aí, falando de internacionalização de marca, a gente foi para os Estados Unidos em um formato e depois a gente recua com o primeiro formato que a gente foi. O primeiro formato foi abrindo uma fábrica nos Estados Unidos e não deu certo, foi assim desastroso essa experiência para a gente. A gente atravessou uma pandemia com a fábrica aberta lá. A gente teve várias outras situações que aconteceram, de não ter bons parceiros locais, do negócio não funcionar, e aí começar a ficar pesado, virar uma dor, e a gente decide, então, exportar. Então, exportação ficou muito mais interessante para a gente do que a gente ter uma operação, fábrica e estrutura em outro país. Então, assim, ao longo dessa jornada tem uma universidade aí caríssima que fez a gente aprender a tocar o negócio. Elaine, deixa eu só pegar um gancho nessa sua fala. Com qual erro você mais aprendeu ao longo dessa jornada? Eu acho que o erro emocional. Quando eu recebi o convite para ir para os Estados Unidos, minha primeira reação foi dizer não. Eu tenho muita coisa para crescer no Brasil. O Brasil é enorme e ainda até hoje a gente olha o quanto de oportunidade a gente tem aqui. Então eu disse não de forma alguma. E ao longo do tempo eu fui sendo seduzida emocionalmente. Puxa, mas tem uma operação nos Estados Unidos? Nossa, mas tem uma fábrica em Miami? Sabe? Isso mexeu comigo de alguma forma. E aí eu deixei essa emoção falar mais forte do que a razão. A minha razão, lá no início, me disse não. Você tem um país enorme aqui para você crescer. Mas a minha emoção me fez topar, porque foi um convite que eu recebi de uma sócia e que já tem outros negócios nos Estados Unidos, enfim. Então, depois, quando eu rodei, eu revejo. Não me arrependo, eu acho que foi importante, até para eu encontrar esse caminho de exportação, até para eu enxergar que os Estados Unidos não é o único mercado. Ele é um grande mercado, mas ele não é o único mercado. Ele deixou de ser o nosso principal mercado quando a gente olha para outros países, para outras possibilidades. Hoje eu fiz de manhã reunião com vários outros países interessados em comprar popcorn gourmet.
E eu estava com foco 100% Estados Unidos, porque tinha uma fábrica lá e uma fábrica aqui no Brasil. E aí hoje a gente redesenha o negócio para o varejo. Isso a gente tem mais pontos de contato com a marca. A gente tem isso muito alinhado com os nossos franqueados, que o nosso quiosque é o quiosque que leva toda a experiência. Ele tem cheirinho de pipoca, ele tem uma cor que atrai o cliente ali, ele é aconchegante, tem uma promotora treinada para falar sobre cada sabor, gerar uma degustação ali, a pessoa pode experimentar ali o sabor antes dela embalar. E eu tenho ali 15 sabores dentro desse quiosque, que vai dos chocolates trufados, caramelados, zero açúcar, salgadas. Então, é um mundo da pipoca ali. E aí, quando eu pego e faço uma parceria com a Nestlé e que eu carrego a marca Ninho, a gente vai para o varejo e a gente tem ali 3 SKUs, 3 produtos na prateleira de empórios, de grandes supermercados, de lojas de conveniência, de maneira muito intencional, e a gente aumenta muito os pontos de contato com a marca. Então, as pessoas compram, às vezes, ali um sabor e vai no nosso quiosque, porque sabe que no nosso quiosque vai ter a pipoca de churros com doce de leite, que não tem no supermercado. Vai ter a pipoca zero açúcar, que não tem no supermercado. Enfim, então esse resultado de branding, de contatos com a marca, foi acontecendo a partir dessas vivências também. E a gente tem, nossa, muita gente que encontra o produto em outros países e manda foto, sabe? Semana passada, eu fui para fazenda com amigos no interior de Minas, e os meus amigos foram em cidades, assim, de 10 mil habitantes e acharam popcorn gourmet na prateleira e me mandaram foto. Sabe, isso é muito gostoso, a gente ver de onde saiu e para onde está indo. Então, a gente encontra em grandes centros, mas eu consegui encontrar em cidades muito pequenas o meu produto super bem posicionado e girando bem. Agora diz para mim, beleza, começou lá, um ponto de venda no Flamboyant, depois no Goiânia. Quando que é o pulo para virar franquia e por que o modelo de franquia para expansão? Tá, quando eu monto a minha segunda loja, eu montei a segunda loja com dinheiro da primeira. Quando eu monto a terceira, eu monto com o resultado da segunda e da primeira loja. E eu fui entendendo um pouco essa cadeia, essa força de expansão, mas olhando muito como rede. Como eu fui muito abordada por pessoas, essa pipoca sua é perfeita, nunca comi nada igual, quero levar para minha cidade, e eu começo a ouvir isso repetidas vezes, eu começo a estudar sobre franquia. E aí eu sou muito dedicada a tudo que eu vou fazer, então eu realmente fui estudar a fundo. Hoje, inclusive, eu sou palestrante, eu falo de franquias, porque eu estudo o que eu faço a fundo. Então, eu sei, eu conheço no detalhe esse modelo de negócios. E eu entendi que era uma forma de escalar. Existem várias formas de escalar o negócio. E essa era uma forma de escalar o meu negócio rápido, trazendo o zelo que eu tenho com a minha marca. Porque se eu cresço como rede, eu tenho vários gerentes, eu não sei se eu ia conseguir aplicar esse DNA em todo mundo que estivesse tocando esse negócio. Mas o franqueado, ele tem o mesmo interesse que eu tenho. Ele tem interesse que dê certo, ele tem interesse de cuidado com a marca. Então, eu consegui ver esse motor de crescimento, esse olhar de dono, de pertencimento mesmo, de dono no modelo de franquias. Então, eu gosto muito do modelo de franquia dos dois lados, do lado do franqueador e do lado do franqueado. A primeira consultora que eu contratei para o meu negócio era uma detratora de franquias. E eu falei, é você que eu quero. Eu queria alguém que tivesse tido uma experiência ruim, que não gostasse do modelo de franquias, para me ajudar a estruturar o meu negócio, porque é exatamente os atravessamentos que eu não quero que o meu franqueado passe. E aí, isso foi incrível para a gente. Eu falo que a gente teve ali alguns erros ao longo da jornada, e esse foi um dos maiores acertos. A minha consultora, ela tinha seguido uma carreira de executiva brilhante, e aí chegou no momento, ela estava numa multinacional, ela tinha que viajar, e ela resolveu, não quero viajar, vou pegar o dinheiro do meu acerto e vou abrir uma franquia. Ela abre 2 lojas, e ela tem
péssima assessoria, ela tem péssima transferência de know-how, a parte de comunicação é ruim, e aí ela sofre tanto com esse negócio dela, ela consegue repassar as unidades dela, mas ela sai e ela faz uma tese de doutorado falando mal de franquia. E aí falando de tudo que não se deve fazer com franqueado, enfim. E aí esse olhar dela foi um olhar que a gente foi ficando atento para o negócio, a gente ficou muito cauteloso nesse crescimento, a gente ficou muito cauteloso no próximo passo que a gente ia tomar, e eu acho que isso foi muito assertivo, porque franquia é um mundo muito sedutor, então pode ser que as pessoas se sintam seduzidas com esse ambiente, com esse crescimento acelerado. Meu crescimento nunca pode ser tão acelerado, porque eu preciso fabricar as pipocas. Eu não sou só a franqueadora, eu sou a fábrica dessas pipocas. Então, eu crescia sempre alinhado ali com a minha capacidade produtiva. E aí isso foi muito bom também, crescer aos poucos, dar passos bem estruturados, pensar, avaliar o perfil do franqueado, e toda franqueadora, ele chega a um ponto ali que ele começa a colocar muita gente para dentro que está desajustado com seus valores, que está desajustado com o formato do negócio, que não combina muito com o formato do negócio, e a gente também passou por isso, e aí hoje a gente se sente tão maduro, e a gente fala mais não do que sim para candidato à franquia, a gente começa a desencorajar o candidato à franquia, do tipo, você vai ter tempo para isso? Você está disposto a trabalhar no final de semana? O promotor vai te deixar na mão no final de semana. Você está disposto a fazer eventos? Porque o evento ele é muito complementar ao sucesso do nosso negócio. Você está disposto a fazer isso? Então, a gente mais desencoraja pessoas em vir do que encoraja pessoas que estão fora do padrão e que a gente sabe que não vai entregar aquilo que a gente busca para a marca, não vai ter esse pertencimento, não vai ter essa proximidade com a marca. Bom, hoje vocês têm unidade em rua e unidade em varejo, né? Tem muita diferença? Você olhando para as duas, que vocês não operam, né? Porque são franquias, mas quando você conversa com os franqueados, esse bate-papo, essa proximidade, você percebe muita diferença da operação de rua para a operação de shopping? A gente percebe, mas a operação de rua, ela nasceu com a gente num ambiente de pandemia, do tipo, shopping foi o primeiro a fechar e o último a reabrir. Eu tive cidade no sul que tinha 8 meses em lockdown. E aí a gente começa, puxa, a gente precisa migrar para a rua, a gente precisa entender como é que esse negócio vai para a rua, mas a gente foi muito atencioso no estudo de geolocalização para que realmente fizesse muito sentido as lojas de rua. Então, são poucas, hoje a maior parte das nossas unidades estão em shopping center, e quando a gente vai para a rua, a gente desenha um mix maior, e aí isso vira uma cafeteria, a Pop Coffee. Então, são cafés especiais harmonizados com pipocas. E ele é um café meio bistrô, que tem um lanche da tarde, um brunch, mas ele tem um almoço rápido. Ele tem uma solução ali que funciona muito bem e é reforçado pela marca que foi criada lá no shopping. Então, a gente consegue ter o equilíbrio ali de sucesso entre as duas operações. Muitas vezes a gente acha mais atrativo ser uma unidade de rua pelos compromissos sazonais de aluguel, pelas ações e promoções do shopping, enfim. Então, a gente tem várias operações que elas funcionam hoje, não só na rua, mas em supermercados, que são bem interessantes por conta dessas regras que existem no shopping. Os shoppings cada vez estão com novas regras. E eu fui abordada recente por uma nova premissa do shopping, que é uma premissa de ação de marketing fora o fundo de propaganda. Então, a gente vai ter uma ação de marketing agora e você vai ter que participar. Então, assim, você tem que jogar o jogo do shopping. É mais ou menos assim que funciona. Muito bom. Deixa eu pegar um outro gancho aí do que você falou. Você falou que vocês estudam bastante o ponto antes de ir com uma loja nova. Dá para contar um pouquinho de como é esse estudo? O que vocês fazem? O que vocês olham?
Como que é esse processo de decisão de ponto? O processo de decisão de ponto, ele é feito com o nosso olhar e com o olhar do franqueado, que é ele que conhece a cidade dele, ele que conhece o comportamento das pessoas que estão ali. Então a gente desenha isso junto, mas é tão delicado, é tão sutil, como fazer isso dar certo e como fazer dar muito errado. Eu tenho um exemplo que aconteceu recente com a gente, de um quiosque que a gente estava no melhor ponto do shopping. Tipo, aquele corredor de ouro, na Praça Central, onde aconteciam todos os eventos, mas a gente estava num ponto cego. E assim, se você lê a descrição do ponto, você fala, nossa, perfeito, vai dar muito certo. E aí eu ficava, mas não é possível. Eu chamava o shopping e eles, não, você está no melhor ponto do shopping. É óbvio que o shopping sabia que tinha um detalhe ali, né? Mas ele quer vender o espaço dele. E aí eu começo a observar esse ponto pessoalmente, e aí eu faço uma proposta para o shopping, para o quiosque, ele estava numa posição, eu faço uma proposta para virar o quiosque de posição. E aí o shopping, não, mas do jeito que você está sendo visto. Eu falei, deixa eu experimentar, se não der certo eu volto. Quando eu viro o quiosque apenas no mesmo ponto, eu dobro as vendas. E para dar certo. E a gente fala isso para o franqueado. O franqueado, ele precisa ter características empreendedoras. E uma das características empreendedoras é você topa correr risco. A gente não tem a fórmula da garantia de que vai dar certo, mas a gente minimiza muitos riscos aqui diante do que a gente vive, diante de tudo que já aconteceu. E esse exemplo da virada do quiosque ali foi um grande aprendizado para a gente, que às vezes você está pagando caro num ponto, o shopping te vende como ponto de ouro e ele não funciona para o seu produto, ele não funciona para o fluxo de pessoas que precisam enxergar a sua operação, é muito rápido o nosso atendimento, mas existe esse trabalho de construção. E a gente fala muito que ponto ruim, até de graça, ele é caro. Então, o ponto precisa realmente fazer sentido. E a gente sempre usa as operações que mais têm dado certo, que mais têm longevidade naquele mesmo ponto ali no shopping, para que a gente avalie e aprove novos pontos. Mas, de novo, a garantia é a vivência com o negócio, a garantia é o envolvimento ali na operação no dia a dia, é olhar para o detalhe, é mudar rápido, às vezes entrou num ponto e o ponto não funcionou muito bem, é tomar essa decisão rápida, e a gente apoia muito o franqueado a tomar decisões rápidas. Legal. Então vocês, vamos dizer que eu entro em contato com vocês, quero montar uma franquia. A escolha do local é feita então em parceria. Vocês apoiam o franqueado. Não adianta eu chegar, eu quero construir uma loja, eu quero fazer um café, vamos dizer que vai ser na rua, então vai ser um café nesse lugar aqui. Vocês têm a participação também opa, peraí, vamos ver se esse lugar é o ideal ou não, se tem as características que a gente quer ou não. Não é uma decisão que fica exclusivamente na mão do franqueado. E às vezes a gente é até um pouco incisivo com o franqueado. Apareceu recente para abrir uma cafeteria, o franqueado já com ponto. E aí eu moro aqui nesse bairro, em Campinas. Eu moro nesse bairro e aqui perto da minha casa super funciona, o ticket médio é alto, é uma região de condomínios, e aí a gente também tem um parceiro aqui que estuda geolocalização, e quando a gente joga num estudo, disse que lá não seria um bom ponto. E aí a gente vai com essa notícia. E aí, essa notícia não foi tão boa, porque ele era perto da escola da filha, às vezes ele pensa muito no dia a dia dele, o que vai facilitar para ele ali. E aí ele tentando convencer a gente que ali era o melhor ponto, e a gente contando para ele que ele poderia ter pontos melhores. Não é que lá era ruim, mas que ele poderia performar melhor em outro ponto da cidade. E aí, enfim, ele ouviu a gente, ele abriu num ponto que a gente desenhou como melhor resultado para a nossa operação, para o nosso negócio. E ele é super feliz e super grato da gente ter sido incisivo ali, porque a gente teve uma hora que a gente quase falou, amigo, Desistiu. a gente não quer seguir aqui, sabe? Então, a gente às vezes precisa dar esse alerta. No geral, os franqueados ouvem, porque eles sabem um pouquinho, né, da nossa vivência, e se ele está acreditando em uma marca, ele também, enfim, ele quer esse know-how de quem está do lado de cá,
Mas para loja de rua, 100% a gente vai trazer um estudo de geolocalização. No shopping tem essa sutileza, como eu expliquei para vocês, o estudo de geolocalização tinha me dado o ponto como perfeito, e ele não funcionou. Então eu preciso ali olhar na sutileza do negócio. Você falou de pandemia, que vocês passaram aí pela pandemia e foi desafiador, né? Conta pra gente o que foi esse momento e como vocês conseguiram sobreviver, né, a esse período. Primeiro, eu estava nos Estados Unidos, montando a fábrica nos Estados Unidos, então eu vivi a tensão de dificuldade de voltar para o Brasil. Isso foi o primeiro pânico, assim. E, ao mesmo tempo, eu tinha um grupo de franqueados aqui no Brasil completamente apavorados com o que aconteceu. Eu tinha que acalmá-los. E aí, a minha primeira reunião, a primeira live que eu faço com os franqueados foi: a gente está no mesmo barco, não se preocupem agora com royalties, não se preocupem com absolutamente nada, se preocupem com a segurança de vocês. E aí eu volto para o Brasil e eu volto com um pouco de tempo para pesquisa e desenvolvimento. E foi ali que nasceu a cafeteria, foi ali que eu começo a estudar outras possibilidades, foi ali que nasceu o varejo. E quando nasce o varejo, a gente chama o franqueado para jogar esse jogo com a gente. A gente fala: ó, a gente está construindo esse produto aqui para o varejo e você pode vender esse produto no pequeno comércio à sua volta. Na floricultura, na cafeteria, no empório, na cantina da escola do seu filho. Então a gente traz ele também para jogar esse jogo. A gente era muito fraco de delivery, a gente começa a dar muita atenção para o delivery. Então, assim, a gente foi trazendo outras possibilidades e outras perspectivas para o negócio. A gente teve várias pessoas que não atravessaram uma pandemia, não tiveram como segurar. Teve shopping que não tipo, abortou o pagamento de aluguel, mesmo com o shopping fechado. Então, a gente teve franqueado que declinou, que fechou a operação. Teve gente que fechou e a gente deu 6 meses para quem se mantivesse fechado e quisesse abrir. Depois vários abriram, depois quando venceu esse prazo a gente ainda prorrogou mais 2 meses e depois a gente deu uma chacoalhada. Quem vem agora está na hora, porque os números já voltaram a performar. Quem não vem mais, aí segue para um lugar de distrato. Mas a gente se envolveu muito com a operação. A gente acho que conheceu um pouco mais da operação também, porque estava ali dentro de um trabalho de muito mais proximidade ali com o franqueado. Então, além de ter essas lives, eu me coloquei completamente à disposição do franqueado. Fale comigo a hora que você quiser. Tem um aspecto interessante da história de vocês, que é a preocupação com sustentabilidade. Né? Você até contou um pouco da história do surgimento do cappuccino. Eu vi em algum vídeo que você queria reaproveitar ingredientes que iam para o lixo e não iam ser aproveitados. Você achou aquilo um desperdício e criou outros produtos em cima disso. Queria que você contasse um pouco dessa premissa de vocês com construir uma empresa que seja efetivamente sustentável e como que isso se dá na prática. Alguns olhares sensíveis para o negócio. Como eu falei aqui no começo, não é só pipoca, é muito mais o que está em volta da pipoca, as pessoas que estão envolvidas com a pipoca, o impacto que a gente gera na vida dessas pessoas, o impacto que a gente gera no mundo. E quando eu comecei a produzir muito lixo, eu comecei a ficar muito incomodada. E aí esse lixo, ele se transformou em ração animal. A gente mandou para um laboratório, fez uma pesquisa, e isso se transformou em ração animal. Só que isso não tem valor agregado para a gente. A ração pronta, ela tem muito valor agregado, mas para a gente, quando sai a pipoca quebradinha ali da fábrica, isso não gerava muito valor. E aí, então, eu começo a olhar para criar produtos com essa pipoca que não está tão bonita, essa pipoca que está quebrada. E aí a cafeteria, ela vira de fato uma loja de experiências. As pessoas amam ir lá e tomar um sorvete de pipoca, tomar um milkshake feito com pipoca, comer uma farofa de pipoca acompanhando um prato. Então, assim,
realmente foi um ambiente que também ficou muito criativo e muito interessante. Todos os nossos cafés são harmonizados com pipocas, então surgiram outros negócios a partir desses subprodutos. E depois disso, a gente abriu a Pop Milk, que é um quiosque de pipocas e milkshakes, aumentando o mix de produtos. E os milkshakes são todos feitos com pipocas. Então, ele tem a textura da pipoca, ele tem o cheiro da pipoca, tem o sabor da pipoca, enfim. É uma operação, que é a última operação que a gente abriu, e que ela é muito sustentável. Então, a gente olha muito para esse impacto que a gente causa, a gente olha muito para o ambiente que a gente tem, de consciência mesmo enquanto negócio, e a gente desperta isso muito nas pessoas que trabalham com a gente. Eu queria, acho que a gente está se encaminhando para o final, que o nosso tempo está chegando no limite, e eu quero aproveitar esse restinho de tempo que a gente tem para falar de um assunto que é a sua liderança como mulher preta, chefe de cozinha, empreendedora de uma empresa que tem muito sucesso, inclusive fora do Brasil. Como que... A gente pode falar um pouco dos desafios que você enfrentou nessa jornada? E como que você se vê nesse lugar? Como que você usa esse seu lugar, esse seu poder para trazer mais mulheres juntos de você? Ele já foi lá atrás um lugar de dor. Era um lugar do tipo, enquanto muito jovem, até de lamentar, de, sabe, a condição que eu estou, os atravessamentos que eu recebo. E aí até que eu entendo que isso vai me fortalecendo. Os nãos da vida, é, os atravessamentos que eu tenho, começou a me aproximar de outras pessoas que também tiveram esses atravessamentos. Esses atravessamentos, eles também unem, eles também fortalecem. E aí eu vou me conectando com outras mulheres e eu entendo muito e recebo mensagens diariamente, não é pontualmente, é diariamente, de mulheres pretas falando: puxa, que lindo ver você, você me trouxe esperança. Você me trouxe esperança que é possível para mim também, que eu também posso correr atrás dos meus sonhos, porque muitas das vezes o sistema faz a gente desistir desses sonhos da gente. Tipo, cara, isso não é para mim. Eu nem vou insistir, porque eu vou trabalhar e não vou ter resultado. E muitas vezes, a gente se invalida nesse lugar, porque o mundo vai dizendo isso pra gente acaba acreditando que isso é verdade. E eu recebo muitas mensagens mesmo de mulheres falando sobre o quanto eu impulsionei elas. E aí a gente volta a falar de pandemia. Na pandemia, eu fiz muita live de receita, e ensinando, tipo, faz aí na sua casa, e pega o que você tem, e faz encomenda, e dando ideias de negócios. E várias pessoas me contam que surgiu um negócio a partir dali, e que é um negócio hoje de vida deles, sabe? Então, e a maior parte dessa conexão está com mulheres pretas, exatamente por essa proximidade de olhar mesmo. E aí nasce o Entre Raízes, que o Entre Raízes é esse coletivo de mulheres negras e que já furaram uma bolha ou que estão a fim de furar a bolha, têm coragem de furar a bolha, e que elas são encorajadas por outras mulheres que elas estão enxergando perspectiva, mulher que está exportando produto, mulher que é palestrante, mulher que é jornalista, que está no ar, que é famosa, mulher que participa de um reality, mulher que tem franquia, mulher que tem indústria, e, enfim, artista, professora, médica, advogada, psicóloga. E aí esse ambiente ele é tão potente que a maior parte das meninas que chegam nos encontros do Entre Raízes pela primeira vez tem um impacto e elas se emocionam. Do tipo, eu não sabia que existia esse tanto de mulher poderosa na minha cidade. E esse movimento ele começa em São Paulo. Eu sempre fui muito para São Paulo a trabalho, e aí eu me conecto com mulheres de tecnologia, do mercado financeiro, e a gente foi se agrupando ali naturalmente para tomar vinho e para falar de coisas leves. E a gente sempre ia num restaurante legal, um restaurante super chique, e aí esse grupinho que eram 10 virou 20, virou 50, e a gente foi tipo crescendo muito. E aí eu falei, puxa, eu preciso levar isso para Goiânia, porque eu vivo essa solidão na minha cidade. A minha cidade é uma cidade que esses movimentos eles não perpetuavam. Aconteciam alguns movimentos, mas eles não tinham longevidade. Eu falei, eu vou provocar que isso aconteça em Goiânia.
E aí, esse movimento aqui em Goiânia são quase 100 mulheres negras, e que a gente se junta para tomar vinho, a gente se junta para falar de autocuidado, a gente se junta para falar de família, de carreira, de transição, enfim, de prosperidade. E a gente vai em lugares que não são tão óbvios para a gente, como, por exemplo, fechar uma sala VIP de um cinema. E 50 mulheres fechando uma sala VIP de um cinema e tomando champanhe dentro de um cinema. Então, a gente vai em restaurantes super legais, a gente tem encontros muito poderosos, isso traz muita afirmação para essas mulheres, traz um ambiente de muito acolhimento, e elas começam a fazer negócios entre elas. Então, a gente sempre pergunta lá no grupo, tem alguma psicóloga aqui? Tem alguma ginecologista aqui? Tem alguma maquiadora aqui? Então, a gente começa a se apoiar, também criar esse ecossistema de negócios, de fortalecimento de negócios, porque muitas vezes essa médica, ela é parada no corredor e alguém pergunta pela médica, para ela própria. Então, o que a gente faz é ficar muito feliz quando a gente encontra essa médica. Então, tem sido um ambiente de muito acolhimento, um ambiente de muita troca. E aí eu trago isso para o meu trabalho também, eu trago isso para a Popcorn. E eu falo, puxa, eu também quero esse ecossistema diferente no meu negócio. Então, eu abro vagas afirmativas, eu sou intencional em trazer mulheres, e boa parte delas negras, para cargos de liderança. Porque é muito comum encontrar a nossa gente servindo pipoca, servindo café, limpando o chão, e eu trago essas mulheres para cargos de liderança. E aí, na narrativa de franquia, também eu começo a criar esses conteúdos voltados para mulheres. Então, hoje, mais de 80% das minhas franqueadas são mulheres, porque elas conseguem entender um pouco dessa perspectiva de vida em mim, um pouco desse cuidado que eu tenho, e a gente normalmente abre um negócio por afinidade, com o produto ou com o dono dessa marca. E aí eu começo a me conectar com mulheres, eu começo a encorajar mulheres a que esse lugar é para ela, que ela pode investir, que ela pode ser franqueada, que ela pode ser franqueadora, que ela pode ser o que ela quiser. Gente, eu fico muito feliz. Acho que foi assim, um bate-papo muito legal. Com certeza é engraçado, né? Porque a gente, por mais que eu trabalhe com varejo o dia inteiro, né? A gente está muito acostumado a ver as marcas no corredor do shopping, né? E quando você vê aquilo lá, você não tem ideia do tamanho que ela é por trás. O que aconteceu para ela chegar ali, né? Qual que foi o perrengue que teve que passar até chegar ali? Eu acho que é essa a graça desse bate-papo aqui. Para quem está nos ouvindo entender o tamanho desse negócio, que não é só um quiosque que vende pipoca, uma pipoca diferente, gostosa, não é só isso, né? O que está por trás. Então, eu acho que foi uma aula de como fazer uma coisa dar certo. Eu adorei. Thaís, se tiver mais alguma pergunta, fica à vontade aí pra gente encerrar. Eu tenho mais um monte, mas eu acho que a gente tem que, tem que mudar, tem que gravar outro podcast. Acho que se for falar sobre liderança feminina, por exemplo, é mais uma hora de papo, mas aí a gente guarda esse papo para um outro momento. Acho que a ideia era a gente contar a história da marca e acho que a gente conseguiu passar por muitas coisas interessantes aqui, inspiradoras, tanto para quem está pensando em abrir um negócio, quanto para gestor de shopping mesmo entender qual que é o papel dessa marca dentro do seu mix ali, né? E se não tem, fica ligado, porque talvez esteja perdendo uma oportunidade. Obrigada, Elaine. Super obrigada pelo seu tempo, pela disposição, pela generosidade em compartilhar a sua trajetória com a gente. Agradeço, muito bom estar aqui com vocês. Receber o convite de vocês também, eu acho que vem num momento muito legal. A gente falou ali no comecinho da minha participação como jurada no Mais Você, e o que eu estou vivendo em ser convidada para estar aqui falando com vocês, em ser convidada para dar algumas entrevistas, palestras e estar como jurada no Mais Você, também chancela um pouco do resultado do meu trabalho. O empreendedor, ele precisa entregar resultados. E o que eu, depois de 10 anos fazendo isso de maneira muito carinhosa, receber esses convites, estar aqui com vocês, é realmente coroar um pouco da minha entrega, um pouco do que eu faço, um pouco do meu acreditar, um pouco da minha coragem para o negócio. E eu estou assim, muito, muito feliz, muito grata com tudo que está acontecendo. E eu sou a cara da marca, naturalmente, quando as pessoas me veem, elas já tem essa ligação com a Popcorn Gourmet, então
Foi muito interessante tudo que eu vivi, tudo que eu estou vivendo, que ainda o programa, né, terminou essa segunda-feira, então ainda está reverberando muita coisa, está vindo muito convite, muita coisa interessante para acontecer, e isso impacta diretamente no nosso franqueado. Esse é o nosso objetivo, para que todo mundo colha frutos dessa exposição de marca, esse fortalecimento de marca que a gente está construindo ao longo dos anos. Muito obrigada mesmo pelo espaço de vocês, pelo tempo de vocês. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final. Nos Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. E aqui você ouve a cada 15 dias entrevistas com profissionais que estão fazendo a diferença no varejo brasileiro. Se você gostou desse conteúdo, dá lá pra gente as estrelinhas no Spotify, curte os nossos podcasts no YouTube, para que a gente ganhe cada vez mais relevância e atinja cada vez mais profissionais. Muito obrigada e até a próxima!